Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada, no nosso estudo sobre comprimentos e superfícies, nós vimos unidades de medida, de comprimento, nós vimos os múltiplos e submúltiplos dessa unidade de medida e também fizemos cálculo de perímetros. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as unidades da área e seus múltiplos e submúltiplos. Então, existem várias situações em que vai ser necessário medir uma superfície. E isso pode ser feito de várias maneiras, mas só uma, vamos dizer assim, é de forma padrão. Por exemplo, qual dessas duas áreas é maior? Esse da esquerda ou esse aqui da direita? Para descobrir qual é a maior, a gente pode simplesmente contar quantos quadradinhos desse aqui tem cada um. Aquele que contém mais quadradinhos é o que tem a maior área. Então, se você contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 4 fileiras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 8, 32. Tem 32 aqui. E se você contar quantos tem aqui, ó, você tem 6 linhas, cada um com 6 quadradinhos. Então, total tem 36. Significa, então, que esse que tem mais quadradinhos tem a área maior. Mas nem sempre é possível, Vai ser possível a gente medir a área de uma superfície contando quantos quadradinhos ou quantas lajotas tem nessa superfície, por exemplo. Por isso a necessidade de ter medidas padronizadas. E a medida, padrão da área é o metro quadrado, que corresponde, você tenha em mente, que corresponde a uma área de um quadrado de lado 1 metro. Por exemplo, se aqui fosse um quadradinho de medida 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Perceba que aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4. Aqui teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E no total, perceba, fica 4 vezes 8, que dá 32 quadrados. E aqui também, se você contar, aqui tem 6 e aqui tem 6. Ficamos com 6 vezes 6, 36. Então, já que veja só, uma área, uma superfície é dada, por exemplo, pelas medidas do seu comprimento e da sua largura. Perceba que para calcular essa área, nós fizemos uma multiplicação de um comprimento por uma largura. Se esse comprimento for dado em metros, essa largura também é dada em metros. 8 vezes 4, 32. Metro vezes metro, lembra potência, nós escrevemos metro ao quadrado. 32 metros quadrados. Então, a unidade mais utilizada é o metro quadrado, é a tradicional, mas também existem seus múltiplos e seus submúltiplos. Então, como nós vimos, nem sempre a unidade padrão vai ser boa o suficiente, vamos dizer assim, para indicar uma determinada área. Então, beleza, a unidade padrão é o metro quadrado, mas vamos dizer que você queira expressar uma área muito menor que 1 metro quadrado. Considere que 1 metro quadrado, olha, um quadrado com comprimento de 1 metro e com largura de 1 metro. 1 metro por 1 metro, 1 metro vezes 1 metro quadrado. Então, quando você deseja expressar áreas que são menores que 1 metro quadrado, nós podemos utilizar os submúltiplos, como o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Quando nós queremos medir áreas que são maiores que 1 metro quadrado, nós utilizamos os múltiplos, que é o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Então, da mesma maneira que podemos imaginar que 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro de largura e 1 metro de comprimento,
Podemos imaginar também que 1 quilômetro quadrado é a área de um quadrado com lado medindo 1 quilômetro. Como, por exemplo, 1 centímetro quadrado é a área de um quadrado com lado medindo 1 centímetro, e assim por diante. Colocando em posição do maior para o menor, podemos fazer a leitura das medidas de superfície. Como, por exemplo, temos 3,81 metros quadrados. Então, a unidade base aqui é o metro quadrado, a gente se posiciona nela. 3, o que está antes da vírgula, que a gente posiciona na unidade base, que é o metro quadrado aqui, ó. Depois da vírgula, o que é que tem? 81. Então, o que nós temos? Nós temos 3 metros quadrados e 81 decímetros quadrados. Por exemplo, 0,0012 metros quadrados. Isso aqui é um valor bem menor que 1 metro. Então, do que realmente se trata isso aqui? Então, veja, colocamos o 0, ou o número e a vírgula na unidade base, que é o metro quadrado. Posicionamos aqui, ó, 2 valores aqui e os outros 2 aqui. Veja só, metro quadrado. Perceba que tem um 2 aqui. É só você se ligar, colocar de 2 em 2. É 2, 2 e 2. Então, o que nós temos, na verdade, é 0 metro quadrado, 0 decímetros quadrados. O que nós temos são 12 centímetros quadrados. Então, essa área de 0,0012 metros quadrados, na verdade, são 12 centímetros quadrados. 12,5 decímetros quadrados, a gente pode supor que tem um zero aqui. Colocamos aqui o valor antes da vírgula na unidade base, que no caso são decímetros quadrados. Colocamos aqui a vírgula e após a vírgula temos 50. Então, nós temos 12 decímetros quadrados e 50 centímetros quadrados. E como converter as unidades? Nós aprendemos na aula anterior que as unidades de comprimentos, as unidades para os comprimentos, se fazemos do menorzinho para o maior, a gente vai dividindo por 10, divide por 10, divide por 10. E se for daqui para cá, multiplica, 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 multiplica. Perceba que agora nós temos área. A unidade é metro quadrado, então nós vamos ter a mesma tabela, só que veja só, tudo ao quadrado. Então, se nós temos de metro ao quadrado para decímetro ao quadrado, nós não vamos multiplicar por 10, vai ter que ser 10 ao quadrado. Todo mundo ao quadrado. Se vamos transformar decímetros quadrados para centímetros quadrados, não se multiplica mais por 10, se multiplica por 10 ao quadrado. E assim por diante, de quilômetro quadrado para quilômetro quadrado. Não vai ser mais por 10, vai ser por 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Significa, então, que ao transformar de uma unidade para outra, múltiplo ou submúltiplo, nós multiplicamos por 100 ou dividimos por 100. Por isso que na hora de escrever na tabela, nós sempre agrupamos de 2 em 2, sempre de 2 em 2. Enquanto que aqui, por exemplo, se eu tenho 3,21 metros, então eu agrupo de 1 em 1, boto 3, no metro, aí 2 no decímetro, 1 no centímetro. Então, temos aqui 3 metros e 21 centímetros, que finalizou na casa do centímetro. Então, 3 metros e 21 centímetros. Agora, se fosse, por exemplo, 10,52. Então, a gente não agruparia mais de 1 em 1. Teria que ser de 2 em 2. Então, por exemplo, o 10 ficaria aqui em metros quadrados, aí 10, e o 52 não ia ficar 5 no decímetro e 2 no centímetro, não. A área a gente vai agrupando de 2 em 2 números, de duas em duas casas. Então, ia ficar o 52 aqui. Então, seria 10 metros quadrados e 2 decímetros e 52 decímetros quadrados. Então, em área, quando for converter uma unidade em outra, a multiplicação se dá a partir do 100, ou a divisão.
Você pode visualizar dessa forma, por exemplo, vou transformar de metro quadrado para milímetro quadrado. Vou ter que multiplicar por 100, depois por 100, depois por 100 de novo. Ou eu simplesmente percebo que 100, 100, 100 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ou seja, daqui para cá, eu vou andar com a vírgula para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Posso fazer dessa forma também. É até mais rápido os cálculos. Por exemplo, transformar 16 metros quadrados em milímetros quadrados. Então, perceba aqui de metros quadrados para milímetros quadrados, vai precisar multiplicar por 100, por 100, por 100. Ou seja, a vírgula vai ter que deslocar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ah, professora, mal 16 não tem vírgula. Faça de conta que tem. Desloque ele 6 casas. Ah, mas não tem as casas, acrescente 0. Então, você vai ter que pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ter que vir para cá. E isso vai nos dar, então, 16 milhões milímetros quadrados. Desse aqui, dessa aqui, para essa daqui. Observa a tabela. Você vai ter que vir daqui para cá. Desse para esse. Faz o que? Multiplica por 100. Ou então a vírgula tem que andar duas casas. Então, essa vírgula você vai e desloca duas casas. Então, ela vai vir para cá. E se for ao contrário, desça para essa, ou dessa para essa, ou dessa para essa, assim por diante. Né? Você vai dividir por 100, dividir por 100, dividir por 100, ou contar quantas casas decimais, ou quantas casas, né, a vírgula tem que andar para esquerda, nesse sentido. Enquanto que a transformação desses para esses, a vírgula anda para direita. Existem ainda, gente, alguns outros tipos de medidas de superfícies que algumas áreas específicas usam, como, por exemplo, a agronomia, as ciências agrárias, os engenheiros agrônomos, né, usam essas medidas chamadas de medidas agrárias, que para medir superfícies de sítios, fazendas ou de grandes plantações. As medidas mais utilizadas são o ARE, o hectare e o alqueire. Né? O ARE é considerada a unidade fundamental, né, enquanto que para nós é o metro quadrado, e tem uma relação entre ela e a medida padrão, que é o metro quadrado. Né? Uma área corresponde a 100 metros quadrados, né, uma superfície de 100 metros quadrados. Um hectare, que é um múltiplo do ARE, não é o hec, né, de hectômetro, não é hec, e o ARE, né, do azinho aqui, então é hectare. É um múltiplo do ARE. E 1 hectare é 100 ares, ou 1 hectômetro quadrado, ou que vale 10 mil metros quadrados. Então, se alguém lhe perguntar quanto vale 1 hectare, é 10 mil metros quadrados. E o centiário também é um submúltiplo, né? Um centiário equivale a 1 metro quadrado. Enquanto que o alqueire já foi mais utilizado, mas não é mais, porque ele pode gerar problemas, né, devido a, tipo assim, ele não ser uma medida padrão. Cada estado no Brasil tinha uma, cada região tinha uma, por exemplo. Quanto vale um alqueire paulista? Vale em torno de 24.200 metros quadrados. Quanto vale, por exemplo, um alqueire baiano? Vale 96.800 metros quadrados. Então, o alqueire já não é muito utilizado, né, porque é mais viável sempre utilizar medidas padrões. Substitua os espaços em cada sentença a seguir pela unidade de medida de superfície do sistema métrico decimal mais apropriado. Por exemplo, um campo de futebol, gente, você acha que ele vai ser medido em quilômetros quadrados, em metros quadrados, em milímetros quadrados, dadas as dimensões dele. Porque se algo é pequeno, damos a área dos submúltiplos. Se uma área é muito grande, nós damos ela através dos múltiplos. Mas se ela é algo assim mais não tão grande, né, pode ser dado em metros quadrados. Aí tem o campo de futebol do Fluminense tem
5.600, possivelmente, metros quadrados de área. A área da página do meu livro é 450. E aí? 450 milímetros? Não, muito pequeno. 450 metros? Não, muito grande. Então, possivelmente é centímetros quadrados. Você pode executar medições para conferir os seus cálculos. Aliás, né, as suas conclusões, se é metro quadrado ou centímetro quadrado. O Brasil tem uma superfície de 8.514.000. Possivelmente o que? Quilômetros quadrados, né? É uma extensão muito grande que, por ser muito maior do que o metro quadrado, expressa então em quilômetros quadrados. E a superfície da luz da minha sala de aula tem aí 3 metros quadrados. Converta as medidas de área a seguir para as unidades imediatamente superior ou inferior a elas, ou seja, imediatamente a unidade que vem antes e a que vem depois. Por exemplo, temos aqui 2,61 metros quadrados. Antes do metro quadrado, o que tem é o decâmetro quadrado e depois o que tem é o decímetro quadrado. Se a gente andar para a direita, a gente vai andar a vírgula duas casas. Se andar para a esquerda, volta a vírgula duas casas, certo? Superior e inferior. Então, veja só. Desse para esse, que é o superior, nós vamos dividir por 100, ou seja, voltar a vírgula duas casas. Aqui só tem uma casa, então tu acrescenta zeros, o quanto for necessário, e pula a vírgula duas casas para cá. Então, esse é o superior, 0,0261. E o inferior, que é depois, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, ela está aqui e vem para cá. Ficamos com 261, 261 decímetros quadrados. 0,5 centímetros quadrados. Então, para o superior, ele vai andar a vírgula duas casas para a esquerda, para o inferior, duas casas para a direita. Lembrando que antes do decímetro, do centímetro quadrado, que tem é o decímetro quadrado e depois o milímetro quadrado. Então, decímetros quadrados é o que vem antes, milímetros quadrados é o que vem depois. O que vem antes, eu vou precisar voltar a vírgula, andar com a vírgula para a esquerda, certo? Para a esquerda. E esse aqui para a direita. Duas casas. Volta aqui, duas casas. Vamos ficar com 0,005. Agora, se eu for andar para a direita, duas casas, a vírgula está aqui, vem para cá. Então, fica 500. Aqui temos decímetro quadrado. O que tem antes dele? Metro quadrado, o que vem depois, centímetros quadrados. Só conferir lá na tabela. Para a esquerda, então, vou andar a vírgula, duas casas para a esquerda. Duas casas. Vamos ficar com 0,004819. Andando duas casas para a direita, a vírgula está aqui e vem para cá. 48,19. 0,9 centímetros quadrados, novamente, a unidade que vem antes é o decímetro quadrado, a unidade que vem depois é o milímetro quadrado. Para esse, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Então, ficam 0,009. Já para milímetros quadrados, a gente vai andar duas casas para a direita. Ou seja, a vírgula está aqui e vem para cá, ou seja, 90. Aqui, antes dele, o que se tem, ó? Hectômetro quadrado e metro quadrado. Então, dessa unidade para essa unidade, a vírgula vai ter que voltar duas casas para a esquerda, ou seja, para cá.
0,1845. E para esse, a vírgula vai andar para a direita 2 casas, já ela vem para cá. Então, ficamos com 1845. Metro quadrado novamente, ficamos com decâmetro quadrado e decímetro quadrado. Para o superior, a vírgula vai andar para a esquerda. No caso, 2 casas, ficamos com 0,358. E este, o inferior, ela vai andar 2 casas para a direita. Ou seja, já aqui só tem o 8, você acrescenta um 0 para ter mais uma casa decimal. A vírgula vem para cá. 3.580. Esse aqui, o hectômetro, o hectômetro, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Antes, que é o superior, é quilômetros por hora, e o que vem depois é o decâmetro quadrado. Aqui, ó, voltando à vírgula, 2 casas, 0,47. E ela avançando 2 casas, 4.700. Esse aqui é da mesma forma. Esse aqui para a esquerda vai andar 2 casas, vão ficar por 0,574. E para transformar para o inferior, a vírgula anda para lá 2 casas. Então, ficamos com 5.740. E por hoje é só, pessoal. Apesar dos barulhos externos, nós conseguimos finalizar mais uma aula, né? Um abraço, fiquem com Deus.